liberdade de expressão. Recentemente vimos um caso de jornalista que supostamente queriam retirar a vida, dada a sua profissão, o trabalho que tem feito. E um dado também temos constatado, grosso número de telespectadores quando ligam, 99% ligam na qualidade de anonimato. E os membros temem represária, dizem que não há liberdade de expressão em Moçambique. Como é que avalia este ponto? Qual é a sua visão? Muito bom dia de Maçã. Saúdo a si e a sua equipe, que torna este programa mais aprazível para os moçambicanos. Saúdo igualmente os internautas que estão conectados a este seu melhor programa. Saúdo o digníssimo reitor, professor doutor, e espero que esta nossa contribuição chegue em melhores condições para os moçambicanos não só posicionados para poder acompanhar este seu honrado programa. Indo à questão que me coloca, direitos humanos em Moçambique é preciso olharmos para aquilo que está plasmado na Constituição da República de Moçambique. E em Moçambique estaríamos a falar dos direitos fundamentais e dos cidadãos. Mas também é preciso olharmos para as várias convenções que Moçambique assinou, atinentes à prevenção, o respeito e proteção dos direitos humanos. Estaríamos a falar da Carta das Nações Unidas e também podíamos fazer menção à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. E todo este conjunto de direitos humanos está acoplado na nossa Constituição Humana. Em termos de instrumentos legais, Moçambique é um país que tem estes dispositivos normativos na nossa Bíblia-mãe. Agora, a sua implementação, de fato, deixa um pouco a desejar. Tal é o caso em que o jornalista da STV foi se viciado à bala. Se não estivesse lá a mão de Deus, estaríamos a falar de um jornalista no caixão hoje. É preciso que continuemos todos nós a trabalharmos nesta direção com a profundidade da educação cívica à nossa polícia, às nossas instituições judiciárias, se assim quisermos, e para que ponham a mão à consciência, porque a Constituição, no seu artigo 40, dá primazia à vida e aos cidadãos. Ninguém pode ser tirado à vida senão pela vontade de Deus. Isto porque não há nenhum dispositivo legal que permite o Estado a tirar a vida a qualquer que seja o cidadão, independentemente dos crimes que este cidadão tenha cometido
mas não pode ser sentenciado à morte. Agora, o preâmbulo da Carta das Nações Unidas diz que todos nós nascemos iguais em direitos e em dignidade. Se colocarmos isto dentro do nosso encéfalo, há todo o cuidado e de ameaçar qualquer que seja a pessoa à bala. Então, há aqui o estrangulamento de todos os valores humanos intrínsecos à consciência humana. Não tirar a vida a outrem. E, se quisermos também, podemos chamar a construção do Estado de Direito democrático, que abre espaço para que as pessoas falem, critiquem, tenham o direito à opinião, tenham o direito à associação, tenham o direito de formar uma associação política. E é dentro destas instituições criadas por lei em que as pessoas se sintam permitidas a dizer, a condenar o que vai mal, no sentido de que esta minha opinião pode tocar a consciência do presidente da República como o primeiro magistrado da nação, possa tocar todo o setor da justiça em Moçambique, incluindo a própria polícia. Mas o direito humano pode ser estendido a todas as liberdades que os cidadãos têm. O direito à educação, como por exemplo, faz parte do núcleo de direitos que os cidadãos têm. Ter uma boa educação, uma boa escola, onde as crianças tenham ou encontrem um lugar seguro e de prestígio para poder apreender o conhecimento adestrado pelos professores. Então, a não criação destas condições torna as nossas crianças vulneráveis, como, por exemplo, a sua própria saúde. É uma criança que senta no chão e o chão que não está higienizado, põe as mãos no chão e depois vão para as narinas, vão para a boca. Então, isso também constitui a violação do direito humano desta criança que vai à escola para se preparar, para se formar e com saúde para ser um bom dirigente amanhã. Então, nós temos aqui um núcleo de direitos e de que os moçambicanos são convidados a gozá-los, a usufruir e comentando, como por exemplo, o que estamos a fazer aqui e partilhar nossas experiências para com as outras pessoas constitui um direito humano fundamental e que nos permita um diálogo profícuo com o cidadão que está em casa. É uma forma de nos colocarmos na dianteira, na partilha do conhecimento, para que essas pessoas sejam os melhores cidadãos e cultivem cada vez mais o
os seus direitos. Mas é preciso também aceitarmos que há uma queda livre de valores, queira como cidadãos, queira como a nossa polícia, que ao invés de estar na posição de defender o cidadão, muitas vezes, e por excesso de zelo, acaba sendo o principal e violador dos direitos humanos. É esta situação que nós encontramos em Manica, o vosso colega ao serviço do povo, informando aos cidadãos que há uma violação de um decreto presidencial e essas pessoas sentiram-se mal, procuraram o profissional da comunicação à bala. Okay. Então, isto representa, de facto, uma violação grave dos direitos humanos. Muito bem. Também agradeço ao Dr. Gonçalves, que se faz presente para nos ajudar aqui a analisar estes assuntos. A questão é a mesma. Como é que avalia a situação de direitos humanos no território nacional, a liberdade de expressão, assim como da própria mídia? O que está a acontecer em Moçambique e qual é o nível de satisfação para os moçambicanos no que concerne a este ponto? Muito obrigado. Primeiro quero saudar aos telespectadores que nos assistem através de várias plataformas. Igualmente quero agradecer ao Dr. Massango por ter nos honrado aqui estar. Quero saudar o assessor Manique. Por primeira vez estamos juntos e a tratar um assunto tão importante quanto a sociedade precisa de ter alguns subsídios. E a nossa TV, tua TV, levanta um bocadinho a voz. Também por estarmos aqui por segunda vez, acho que este ano ainda. Então, muito obrigado. Relativamente ao tema em debate, em análise, queria dizer, eu acho que a questão dos direitos humanos, liberdade e a mídia, liberdade de expressão e a mídia, é um tema de atualidade para a sua análise. No meu ponto de vista, há sim, senhor, alguns aspectos que temos que, como país, como Estado, como sociedade, precisamos de limar, de melhorar. Mas há um outro princípio que eu sempre costumo dizer. Eu sou professor das matemáticas, das estatísticas. Eu digo que o Kaplun, que foi um dos melhores matemáticos do mundo, ele, quando apresentava as suas expressões matemáticas, tinha deixado uma pequena lacuna, mas não significa que o livro do Kaplun, que é matemática, análise matemática, que ninguém pode fazer o curso de matemática, ninguém pode fazer o curso de engenharia, que não tenha passado naquele livro. Então, esse não fez nenhuma engenharia, nenhuma matemática. Entretanto, por o facto dele ter deixado de lado uma expressão, que é uma expressão muito importante para o conhecimento básico, não significa que ele não tem validade, não tem utilidade. Ele trabalhou arduamente, mas quem trabalha sempre com resultados. Essa é a razão de ser. Os direitos humanos, como podemos ver, no passado, antes de 1975, nós tínhamos os nossos direitos. Esses direitos eram muito limitados. Muito limitados. Eu estudei naquela época, antes da independência. Igual a mim, penso que o Dr. Manique também. A pergunta que eu posso fazer, deixar no ar é: quantos moçambicanos
antes de 1975 tinham direito à escola. E que escolas? Aonde? E se eu fizer a mesma pergunta hoje, agora, 2026, quantos moçambicanos hoje têm direito à escola, estudar? As respostas vamos ver que, ou seja, a diferença entre antes e hoje é como a diferença entre o dia e noite. São diametralmente diferentes. Logo, estamos a ver que há um direito que está sendo projetado, está sendo cumprido. Mas nesse cumprimento desse direito, estamos a falar de educação, por exemplo, há desafios. Esses desafios acontecem efetivamente porque há alguma coisa que está sendo feita. Se está sendo feita alguma coisa, em resposta, em contrarreação sobre isso, são os desafios que dia a dia que aparecem. Eu falava com alguém, dizia, olha, professor Gonçalo, eu estava a trabalhar como não sei que lá quanto, eu recebia 50 mil meticais. Eu preferi ir numa outra universidade, aumentar o meu salário. Lá também comecei a receber 50 mil meticais. E fui na terceira universidade. Também passei a receber 50 mil meticais. Quer dizer, por mês eu recebo 150 mil meticais. Mas as minhas necessidades ainda são mais, aumentam-se. Quer dizer, as necessidades humanas sempre acrescentam cada dia que passa. Isto é, se antes nós tínhamos 30 mil escolas, é um exemplo. Naquela altura correspondia. Hoje já 30 mil não são suficientes. Porque a taxa de natalidade está a aumentar, entre outros fatores. Por isso que eu sempre costumo dizer, tenho feito uma análise não muito negativista, uma análise positiva em termos de direitos humanos. Contudo, ainda enfrentamos tantos desafios. Um outro aspecto que eu aqui posso dizer é relativamente à questão da liberdade de expressão. Um tema tão interessante. Sempre eu gosto de fazer a comparação. Como eu faço estudos de comparação, comparativos, são muito importantes, porque alguém que está onde está tem que abrir um horizonte e ver, afinal, mesmo pegando 1975, até 1975, quem é entre nós que estamos aqui, eu e o Dr. Manique, porque você não existia, poderia chegar numa esquina, falar do Marcelo Caetano, falar mal. Marcelo Caetano é assado, cozido. Quem? E ninguém. Ninguém, absolutamente. E depois entramos no momento da independência. Estamos a falar de 1975 para cá, pelo menos até o momento da primeira legislatura, acho que foi em 1975. Nada, porque à luz da liberdade de expressão.
Agora, dirigir uma crítica a um dirigente, dirigir uma crítica a um partido, dirigir uma crítica a uma televisão, esse não é um problema. Dirigir uma crítica a um professor, como eu, como qualquer outro, a um dirigente de uma instituição de ensino, quer seja superior ou privada, superior ou não superior, pública ou não pública, é normal. És aqui a razão de ser aquilo que o que é objeto de desenvolvimento, que é a luta e a unidade dos contrários, que se trata na filosofia. Então, sem isso, sem a luta e a unidade dos contrários, o desenvolvimento vai se comprometer. Note também um aspecto que é, no momento em que nós tínhamos um único partido em Moçambique, um buraco numa estrada poderia levar 10 meses, 1 ano, 3 anos. Hoje em dia já não é. Há um buraco ali, basta ali levantar a voz, você há de ver ali, está-se a correr para se corrigir. É aqui onde nós podemos dizer a luta e a unidade dos contrários são fatores determinantes para o desenvolvimento de qualquer que seja tipo de sociedade, incluindo Moçambique. Por isso que, na minha opinião, há uma necessidade de reforçar-se os partidos de oposição, desenvolver, como que se diz, projetar o país, desenvolver ideias construtivas, porque este país só é nosso e nunca tem ninguém mais. A questão aliás, nesse mesmo processo, se nós falarmos de 1975 até 94, quantas televisões em Moçambique tínhamos? Era uma única, e era televisão experimental. E depois, já houve uma liberalização da comunicação social, através dos decretos diferentes do Conselho de Ministros, não é? Decretos presidenciais, etc. Hoje, 2026, quantas televisões? São inúmeras. Algo que era quase impensável até 1990. Era algo impensável. Quantas televisões? Quantas rádios? Privadas, estamos a referir privadas. Mas há espaço para trabalhar essas televisões, para essas rádios, há espaço para fazer o seu trabalho. Nós tivemos o caso do nosso colega em Cabo Delgado, que jornalista esteve a fazer o seu trabalho, entretanto foi capturado, dizia-se que faz parte dos terroristas, que o homem estava lá a exercer o jornalismo, possivelmente trazendo algumas informações sensíveis. Acha que há liberdade de expressão nessa componente, mesmo tendo muitas televisões, muitos rádios? Eu não conheço muito bem o facto desse jornalista, mas há uma coisa que é muito básico, que eu acho que esse aspecto básico deve ser obedecido por todos nós, como informadores. A questão de ética é a questão do código ética do jornalista. Eu penso que nem tudo que está na água chama-se peixe, deve-se comer. Nem tudo que está na água, que está a nadar ali na água, no Oceano Índico ali, podemos pensar que aquilo é carapau. Não é verdade. É preciso classificar o peixe que está lá. Assim mesmo, os jornalistas também têm missões. Eu sou professor, eu tenho minha obrigação. Eu não posso, nem devo, por exemplo, estou na sala de aulas, faço as minhas avaliações, nem a minha esposa nem pode saber que tipo de estudantes eu tenho. Minha esposa. Não. É minha ética, eu estou a cumprir a ética. Há quem, também temos professores, que depois de avaliar, tirar resultados, coloca aí, para depois os estudantes lhe procurar. Procurar para quê? Para corromper. Essa nota não. Eu não discuto com nenhum estudante de nota. A nota que tem ali é aquela nota justa. E eu digo, agora que ainda bem que temos WhatsApps, eu lanço a nota no grupo do WhatsApp.
Quem tem preocupação com o resultado, com a matéria, etc. Comunicação comigo é neste grupo, não quero atrás disto. É uma ética. É uma forma de disciplinar o processo. Há aspectos sensíveis, tanto na educação, na televisão, na agricultura, etc., em todos os setores. A ética há uma obrigação de ética e deontologia profissional para para o cumprimento estrito de todos os profissionais de cada uma das áreas. Está aqui o assessor. O assessor jurídico, o assessor que temos aqui, o doutor Manique, por causa da ética e ética e deontologia profissional dele, ele não vai revelar o que ele está fazendo lá onde ele está. Não vai dizer. Então, o que eu quero dizer é que tanto os jornalistas como quaisquer outras pessoas, outros profissionais de áreas diversas, temos que cumprir as nossas obrigações. A ética e deontologia profissional em primeiro lugar, antes de sermos nós profissionais, mas a ética e deontologia profissional temos que cumprir. A questão do ataque de tentativa de silenciar a voz de um jornalista numa das províncias do nosso país, eu isto classifico como sendo um dos problemas que o país tem no ato do crime organizado. Não podemos analisar esse aspecto de forma isolada, como um aspecto diferente de tantos outros atentados que nós já vimos, de tantos outros processos que aconteceram, silenciaram muitas personalidades, muitas pessoas, etc, 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 como um aspecto isolado. Eu não analiso desta maneira. E eu quero congratular o trabalho que está sendo feito, e eu espero que vamos trazer resultados palpáveis em volta desse assunto do colega do moçambicano que estava junto com seu filho, etc., numa das nossas províncias, que é a província de Manica. Entretanto, eu não gostaria de politizar, vitimizar o trabalho que ele estava a fazer ou que tem feito. Aliás, eu encorajo também para dar continuidade ao trabalho que ele está a fazer. E está a fazer um bom trabalho. Ok, doutores. Eu queria aqui fazer um pedido aqui em direto, que pudesse estar comigo depois da manhã, 9 horas, não teremos atraso, de modo em que possamos discutir com mais propriedade esses temas. Estamos mesmo acima da hora, por isso vou aqui pedir ao doutor Manique, de modo em que possa deixar ficar aqui considerações finais, considerações finais daquilo que não foi questionado, mesmo de uma forma rápida, só ficamos com 5 minutos de antena. Uma vez mais, muito obrigado, Massano. Olha, olhando para a situação em concreto do nosso amigo de Manica, sugiro ao Estado, ao governo, aos serviços judiciários a perseguirem este assunto com mais acutilância, no sentido de se trazer a verdade material do que aconteceu com ele. Aliás, como vetor da informação, estava a cumprir aquilo que foi a orientação deixada por Sua Excelência o presidente Chapo, de que naquela zona, naquelas áreas, não podem continuar a processarem os minerais, por conta da poluição que constitui um mal global para toda aquela população e a distrito na província de Manica. Estava em defesa e no cumprimento das orientações deixadas. Ninguém mais pode exercer esta atividade. Tanto que o meu apelo é que 30 segundos, doutor Manique. O sistema judiciário no seu todo assuma
o seu verdadeiro papel e encontrar-se estes meliantes. E muito obrigado. Dr. Gonçalves, considerações finais? Considerações finais. Eu, mais uma vez, solidarizo-me com o jornalista lá de Manica, apelando também e deposito inteira confiança aos órgãos deste país que vão fazer a devida investigação ao CERNIC, à Procuradoria, tantos outros intervenientes desse processo para a clarificação desse aspecto. Muito obrigado. Meus caros, despedimos-nos com a promessa de voltar amanhã com mais